A paz do Senhor, amados irmãos, estamos na nossa 12ª lição dos nossos adolescentes, quando falaremos sobre a sociedade e o meio ambiente. O cristão precisa cuidar do meio ambiente? Sim, precisamos cuidar do meio ambiente porque nós temos um compromisso com Deus, temos um compromisso com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos e também com o meio em que nós vivemos. Então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado de não somente ser um crente que ame a Deus, mas não cuide das obras que o Senhor tem feito. A leitura bíblica em classe está em Salmos 104. Todo este salmo, eu não lerei todo este salmo por ser 35 versos, mas eu vou ler alguns versículos. E há uma palavra aqui que quase nós não falamos e pode ser que na dicção não fique muito correta. Vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu cobriste com um abismo, como com uma veste. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Depois, você dá uma pausa no vídeo e você dá sequência nesta leitura que é um salmo maravilhoso. Quais são os objetivos que temos na lição de hoje? Conscientizá-los da degradação ambiental que o planeta vem sofrendo, mostrar o cuidado de Deus com o ambiente, já no Antigo Testamento, e discutir sobre a questão do lixo no meio ambiente. Vamos lá. A devastação do planeta. Aquecimento global, enchentes, deslizamento de terra, seca, tsunamis, grandes nevascas, ondas de calor e etc. O aquecimento global é uma realidade. Este fenômeno é causado pela ação do homem e consegue até mesmo mudar as chuvas de lugares. Apesar de tudo, parece que já estamos nos acostumando com as terríveis catástrofes naturais que assolam o nosso planeta. Muitos são os desastres naturais que temos visto neste século. O que tem provocado tantas catástrofes naturais? Seria a ira de Deus diante do pecado do homem ou a falta de cuidado com o nosso planeta? Sabemos que Deus é soberano e tem poder sobre as forças da natureza e que nada acontece sem a sua permissão. Mesmo assim, não podemos negar que o homem vem degradando a natureza e causando sérios desequilíbrios ambientais. Por exemplo, nós, brasileiros, e nesses dias nós estamos vendo enchentes na Bahia, enchentes em Minas Gerais, mas eu vi uma reportagem, não me recordo, parece-me que foi no Rio Grande do Norte, que a seca está devastando tudo. Um lugar enchente e outro lugar seca. Eu vi uma outra reportagem ontem, estou gravando hoje, dia 17, ontem, eu vi uma reportagem que lá nos Estados Unidos já é inverno, já é para estar nevando. E o repórter, de uma camisa comum, ele mostrou o que aconteceu ano passado e esse ano. Ano passado, o local tomado de neve. E esse ano, a temperatura estava mais alta e não tinha uma neve. Então nós vemos que há essa mudança. Nós vimos enchentes na Alemanha, nós vimos um tufão nos Estados Unidos, ainda essa semana,
um tufão nas Filipinas, se não me foge a memória, essa semana também. Então, a natureza, os acontecimentos estão aí. Muitos desses acontecimentos são causados pelas ação ou ações do homem. Porém, a Bíblia já diria que terremoto, pestes, tudo isso iria acontecer. E nós vimos esses dias um vulcão que lançou as suas cinzas, e foi tantas cinzas que casas tiveram seus telhados quebrados pelo peso da cinza daquele vulcão. Então nós vemos que a natureza também pede socorro. E qual é o compromisso do crente, do servo de Deus? Aí você vai dizer, pastor, então nós vamos orar para que Deus levante homens e mulheres. É verdade, nós podemos orar, mas nós podemos fazer, ainda que de conta-gotas, nós podemos fazer a nossa parte. Como aquele beija-flor que viu um incêndio na floresta e ele vai lá com seu bico mínimo, pega uma gotinha e joga lá para apagar o incêndio. E alguém fala, não adianta você fazer isso. Ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Uma ilustração. Então, a nossa parte nós podemos fazer. E nós vamos ver como nós podemos agir no decorrer desta lição. O Stanley Orton, um importante teólogo pentecostal, diz que o primeiro pecado da humanidade abrangeu todos os demais pecados, que é ganância, destruição, falta de amor e etc. Toda a criação foi afetada pelo pecado. E segundo a palavra de Deus, a natureza até hoje geme pela libertação da infidelidade de Adão. Adão recebeu um jardim perfeito, porém Adão falhou. Mas será que se eu tivesse no lugar de Adão também não teria falhado? Queridos, isso é muito simples. Todos nós estamos em busca de novidade. E Adão, em busca de uma novidade, ele vai então, se deixou levar, se deixou seduzir pela beleza, quem sabe pelo sabor do fruto, e está aí a consequência. Talvez você queira perguntar, poluir meio ambiente é pecado? Sim, pois a degradação ambiental afeta diretamente o ser humano, obra-prima da criação de Deus. Vamos lá. Stanley Orton vai dizer, abre aspas, o primeiro pecado da humanidade abrangeu todos os demais pecados, que ele vai citar, ganância, destruição, falta de amor. Eu vi uma reportagem semana passada, ou talvez já uns 10 dias atrás, um pouco mais, lá no Rio Madeira, quando centenas de balsas estavam no rio, estavam ali degradando, procurando a qualquer custo o minério do rio. E com isso faz o quê? Polui as águas. As águas estão sendo poluídas. Por quê? Porque não há um controle. Não há um controle. Nós vimos acidentes acontecendo anos atrás por causa da falta de controle. Quando uma barragem ela arrebentou. Mas tudo porque o homem ele visa o ganho. Ele sabe que tem risco. Só que o risco ele não quer saber. Ele não quer levar em conta o risco. Infelizmente, muitas pessoas foram dizimadas. E quantas crianças ribeirinhas que estão sofrendo porque a água agora está contaminada? Quantas crianças sofrem? Quantas pessoas sofrem em um bairro, por exemplo, que não há esgoto, não há água tratada? Olha, é muito difícil. E nós temos que fazer a nossa parte. Como? Não poluindo, não sujando as águas, não jogando papéis no chão, enfim, precisamos fazer a nossa parte.
enquanto ainda há tempo. Porque pode ser que vai chegar uma hora que o tempo já não vai existir mais, que o tempo já não vai ser mais favorável para nenhum de nós. O homem quer ganhar dinheiro e extrair o máximo possível dos recursos naturais, mas não quer repor nada. Eu vi hoje uma outra reportagem de um lugar que era uma barragem com muita água. Hoje já diminuiu tanto a água que é possível ver uma pequena ilha que está se formando. Por quê? Porque já não tem mais água. Mas por que não tem água? Porque não se preocuparam em preservar as fontes dos rios que levam água para essa barragem. Então há todo um cuidado e nós precisamos atentar para isso. O planeta Terra está pedindo socorro. A questão do lixo. No Antigo Testamento, a questão do lixo produzido pelo homem deveria ser vista como muito cuidado. Os israelitas precisavam ter cuidado com a sujeira que eles produziam, já que não havia banheiros naquele tempo. Ou seja, no tempo bíblico e nos dias da antiguidade, podemos até dizer no século passado, quando nem todas as casas têm banheiros como tem hoje, as necessidades eram feitas. E aí, exemplo aqui do povo de Deus, ao fazerem as necessidades, eles cavavam, faziam ali e tapavam. Para quê? Para que não contaminasse outras pessoas. Então havia essa preocupação. Por exemplo, uma coisa horrível é quando a gente passa em determinadas ruas e está cheia de fezes de animais. São lixos que os animais espalham. Eles estão em busca de alimento. Eles não têm a consciência de que não se deve espalhar o lixo. Mas então, eles deveriam estar presos em casa ou estar dentro do seu cercado para não estar na rua fazendo também a sua bagunça. Então nós vamos ver que havia essa preocupação e foi uma ordem de Deus. Uma ordem que Deus estabeleceu. Muitas doenças que atualmente assolam algumas regiões do planeta são resultado da falta de higiene, pois o esgoto e o lixo não recebem nenhum tipo de tratamento. O lixo que é jogado nas ruas vai para os mares, mesmo estando a quilômetros de distância. Por quê? As águas vão parar onde? As águas vão parar no mar. E, consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai depois poluir as praias que nós gostamos tanto, que são tão lindas. Vai haver a poluição. E nós, de repente, vamos ver moto barulhenta. Isso aí é uma poluição. Isso é uma poluição. Uma moto barulhenta dessa. É uma falta de respeito com as demais pessoas. Mas tudo bem. Então a falta de ter um cuidado com o lixo que nós produzimos, é muito séria. Por exemplo, se você produz seu lixo, coloca o lixo no dia que o coletor vai levar. Não coloca de véspera para que os cachorros, os animais, os gatos não façam bagunça. Garrafa PET, que polui de montão e leva tempos e tempos e tempos para ela deteriorar. E com isso ela só vai poluindo. O lixo também vai parar nas galerias das águas, entupindo bueiros, causando enchentes. Todo papelzinho de bala, todo papelzinho de um salgadinho que você come, uma embalagem que você come, você descarta no meio da rua, ela vai para o bueiro. Aquele bueiro vai ser entupido. Quando as águas virem, as chuvas virem, não precisa ser muita chuva não. Vai encontrar um bueiro entupido. E, consequentemente, vai haver enchente. Então, precisamos ter o cuidado. Amigo de Deus e da natureza.
Abraão, um amigo de Deus, é exemplo de um homem que amava a natureza e zelava por ela. Quando já era um ancião, logo depois do nascimento do seu filho, ele plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. Certamente ele não veria aquelas árvores crescerem e frutificarem. Ele veria as árvores até crescerem. Enquanto ele estivesse vivo, ele ia ver as árvores crescerem. Pode ser que ele não tenha provado do fruto de todas aquelas árvores, mas ele fez a sua parte. Certamente ele não veria aquelas árvores crescerem, mas ele deixaria uma importante herança para os seus descendentes, ou seja, um exemplo. Plante, cuide, porque se você cuida, se você planta, você vai ter água. Se você planta um bosque, quem sabe naquele bosque vai nascer uma fonte. Deus é poderoso. Deus vê o que nós fazemos e ele vai retribuir. Somos cidadãos dos céus, sim. Nossa pátria é celestial, sim. Embora isso nunca será desculpa para não cuidarmos do meio ambiente. Algumas ações, ainda que pareçam pequenas, podem ser tomadas por nós em defesa da vida do nosso planeta. Então precisamos ter o cuidado. Observe plantar árvores, recolher, reciclar o lixo que você produz, regar as plantas de sua casa, não deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, não jogar papel no chão, evitar ao máximo utilizar materiais plásticos, são atitudes simples que todos podem ter e que fazem a diferença. Por exemplo, eu sou de um tempo, vocês são adolescentes, não vão lembrar disso, mas se você perguntar ao seu pai, à sua mãe, eles vão lembrar que as sacolas de mercado não eram sacolas plásticas, eram sacolas de papéis. Sendo sacola de papéis, se ela, por descuido, fosse a natureza, ela iria se degradar muito mais rápido do que o plástico. Então nós precisamos ter esse cuidado. Vai escovar os dentes, como diz aqui, cuide da água, porque a água é um bem que o Brasil tem de montão por enquanto. Porque a maior parte da água doce está no Brasil, principalmente lá na parte da Amazônia, né? Está a maior parte da água do Brasil. Então há esse cuidado. O Brasil tem muita água doce, por isso que muita gente fica de olho no Brasil, mas é pouco. Se nós não evitarmos desperdício, pode ser que vai chegar uma hora que ao abrir a torneira, pode ser que você já enfrenta isso na sua casa, quando você abre a torneira, cadê a água para você tomar, para você, enfim, lavar o seu rosto, escovar os seus dentes, fazer a sua higiene pessoal. Quando você abre o registro de chuveiro, cadê a água? Houve uma falha, houve alguma coisa que nós deixamos de fazer. Se vai lavar calçada, você que tem espaço com calçada para lavar, tenta utilizar a água da máquina que você lava a roupa. Ajude o meio ambiente, tá certo? Recapitulando, Jesus voltará? Voltará, é verdade. A natureza será redimida? Será redimida, é verdade. Só que Jesus ainda não voltou. O Senhor criará novos céus e nova terra? Criará novos céus e nova terra. E apagará todos os sinais de pecado? Com certeza. No entanto, isso não é desculpa para não cuidarmos do nosso planeta. O cristão precisa ter responsabilidade ambiental e fazer uso dos recursos naturais com sabedoria. Deus te deu sabedoria. Deus nos deu sabedoria. Então vamos usá-la. Usar essa sabedoria para o nosso bem, para o bem da nossa família e para o bem daqueles que estão à nossa volta. Queridos adolescentes, professores de adolescentes, estamos chegando aí ao final
do nosso trimestre. Semana que vem gravaremos a nossa última lição. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído com vocês nesse período e falaremos vivendo para a glória de Deus na nossa última lição. Que Deus te abençoe. Foi muito bom essa experiência que tivemos juntos. Obrigado. Você que veio para o canal, você que se inscreveu no canal, você que ainda não se inscreveu no canal, se desejar, se inscreva o mais rápido possível. Para quê? Para que nós consigamos levar não só a mensagem da classe dos adolescentes, mas também dos juvenis, dos jovens e da classe dos adultos. Estamos gravando essas lições e esperamos, de alguma forma, contribuir para todos vocês, para que vocês possam crescer cada vez mais na presença do Senhor. Deus te abençoe. Natal está chegando, final de ano está chegando. Espero que você tenha alcançado os seus objetivos, tá, adolescente? E se não alcançou, olha, coloque nas mãos do Senhor, que Ele vai te ajudar para o próximo ano. Tá bom? Deus te abençoe. E eu te espero na próxima aula. E não se esqueça, começou assistindo este vídeo, dê o seu like. E se não deu até agora, aproveite para fazê-lo, porque senão a gente acaba esquecendo. Tá? Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você em mais um momento de aula. E lembre-se, ajude a preservar o lugar em que você vive, o lugar onde você está estabelecido para a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. É o desejo do meu coração, em o nome do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um abraço.